a escrita de letra de música, a escrita de história em quadrinho, a escrita de cinema ou escrita de teatro. Parece que a escrita é literatura só, é conto, é poesia, é romance. Você senta naquele tempo que você tem livre, você escreve de acordo com a inspiração. Isso é de graça. Você escreve, é treino. Sua expressão, sua linguagem. Você estuda, você tem que ter os livros que você leu. Tudo isso daí. Não depende de dinheiro. Então o cinema, que custa muito dinheiro, ele começa de graça numa única pessoa, que é o escritor. Ele escreveu. O que eu proponho, o que eu sinto falta, é, já que é de graça a escrita, ela não precisa pagar um ator para poder representar, um câmera, alugar a câmera, alugar nossa, Sennheiser, o microfone de lapela, caríssimo, o aluguel, o preço dele é uma fortuna, câmeras de alta definição, depois uma edição, tem que a alimentação, uma equipe. Imagine fazer um roteiro de verdade mesmo, que imita um pouco da vida. Então, se você está escrevendo um roteiro de cinema, você sente que, se você se limitar muito, vai virar um teatro filmado. Então você começou a fazer cenas externas e que tem gente, tem um monte de coisa. Você faz uma cena dentro de um ônibus. Tem as pessoas no ônibus. Você vai perder essa cena? Pode ver, qualquer filme tem. Olha quantas pessoas. Então, demanda muito. É bom que dá emprego, né? Não é? Mas essa é a indústria. Mas vamos pensar que o roteirista escreve, que treina a escrever, ele planeja na mente dele a história, a sequência, depois ele leva lá para o diretor ler, o diretor vai fazer os tratamentos, que são versões daquele primeiro roteiro. Também não está ficando caro nem nada, vai envolver. Então tem um momento que ele faz sozinho, tem um momento que tem uma escrita do diretor, onde ele vai fazer os tratamentos até chegar numa coisa e falar, isso eu filmo. Com o produtor também junto. O produtor fala, não, esse assunto eu não banco. Ah, esse assunto é pertinente. Então, tem todo, você vê Hollywood lá, todo aquele lobby, toda aquela indústria. Assim, começa um roteirista, né? Eu vi sobre a adaptação do Forrest Gump. Tem na Netflix lá, filmes que marcaram a época. Então tem o documentário mostrando certinho do romancista que escreveu o livro, o primeiro que escreveu o primeiro roteiro, depois eles passaram para um outro roteirista, aí eles tiveram que focar, né? Vamos dizer, focar numa trama de amor. O livro era uma coisa e para ser um roteiro de cinema, tudo bem. Essa primeira parte, eu estou dizendo isso porque existe escrita no audiovisual, na história em quadrinho, na letra de música. Então a gente vê a produção de letras de música. O que eu queria era que lesse as coisas que eu escrevo. Não dá nem para saber se é muito ruim, se é original, se é mais ou menos. Eu imagino que é mais ou menos. Dentro, é lógico, eu consigo me mapear dentro do que eu assisto em séries na Netflix, de estilos de roteiro, por exemplo, diálogos no teatro, o diálogo é muito poderoso. No cinema é mais poderoso a sequência das cenas. Quanto menos diálogo, melhor. Então, eu escrevi esse roteiro agora, eu tentei não ficar filosofando nos diálogos, não fazer diálogos muito profundos nem nada. Eu queria a sequência e queria tocar dramaticamente, então fazer situações meio
de fragilidade que o personagem sofre, mas na sequência, uma cena, depois outra, pouco diálogo. Aí teve um momento lá que eu senti que a coisa parou, que eu fiz um diálogo um pouquinho mais profundo. Eu assisti missa da meia-noite, né? Então é uma série, no começo estava um pouco chato, não gosto quando faz maldade com gato, né? Dá até para analisar assim, o gato na dramaturgia, o uso do gato. Então nessa série eles têm uma cena lá que eles põem os gatos para ficar uma coisa meio de terror, um monte de gato no escuro com a luz, com o olho. Aí tem uma cena lá que aparece um monte de gato morto na beira da praia, assim, um monte. Eu achei de mau gosto fazer isso com os gatinhos, achei terrível. Não gostei nem um pouco. Mas depois lá pra frente, dá para entender um pouco o porquê que acontece isso. Eu falo, tudo bem, escolheram um animal para sair até de um clichê de animais mortos. Pode ver no Dark, na série Dark, aparecia um monte de pássaros mortos. É um clichêzão. Eu já usei num roteiro de quadrinho que eu estava escrevendo de um monte de vaca morta. Então essa coisa que de repente parece um monte de animal morto é um clichêzão, mas tudo bem. Usaram os gatinhos. Não gosto, mas saiu um pouco do clichê, né? Tudo bem. Mas o que acontece? Tinha umas cenas lá que ficava um sentado na frente do outro e blá, 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 blá. Mas o diálogo era muito bom, era filosófico e construía um raciocínio, uma tese. E a partir do momento que o espectador gosta de literatura, gosta de filme e arte, ele absorve bem isso. Se ele entender e começar a entender qual é o barato desse diálogo, ter essa profundidade toda, fica mais fácil o roteirista escrever, quanto assim, a cena, ao invés de ser curtinha, e tem uma cena atrás da outra, assim, muda a locação, é uma locação que nem um teatro. Ele pode deitar e rolar e ficar filosofando as coisas que ele tem na cabeça. Então, é chamado de exposição. Não é plot, não é o drama, a coisa que está em movimento. É passar uma tese lá, ficar debatendo. É chato, na verdade. Mas, em algumas obras, é interessante. Essa missa da meia-noite, esses trechos aí, conseguiram acessar a coisa, porque eu gosto que confunda alguns locais. No meu roteiro, essa coisa de ateu e de acreditar em Deus. Eu comecei essa sequência de vídeo anterior falando que você tem dá-me ingenuidade e inocência. E parece que dá-me é Deus, me dê. Certo? Então essa ingenuidade, porque os outros, o artista é taxado não só de vagabundo, então tem que ter muita gozado, né? Chamado de fé cênica, tá vendo? Gente falando de ateu e Deus. Fé cênica, o ator tem que ter fé cênica. Então dá-me ingenuidade para eu imaginar, a gente precisa imaginar, trabalhar com a imaginação. E eu estava falando do conteúdo da história em quadrinhos, anos 80, o cinema, muita violência, apologia à arma de maneira gratuita. Não é assim na vida real. Eles vendem um preparo de venda de arma, é óbvio. Eu tenho 50 anos, anos 80, 90 eu estava com 18 anos. Eu bebia disso, eu gosto por nostalgia, mas eu não escrevo essas situações. Mesmo a ideia de super-herói, tudo, são verdadeiras idiotices, não tem roteiro nisso daí. Não tem uma dramaturgia. O Bang Bang tinha um pouco, não, tinha muito. As histórias Bang Bang são ótimas. O Tex, no quadrinho, o roteiro muito bom mesmo. O policial, o detetive, vem daí essa coisa do Frank Miller. Dessa figura desse homem, né? Mas perceba que a ideia de vingança é complicado, eu não sei se vingança. Eu acho que cada autor,
a busca do escritor, não o professor me ensina, vou fazer aula de roteiro, vou fazer aula para eu aprender a escrever histórias. Não. Ou você escreve ou você não escreve, não tem isso. E você vai ficando mais velho, você tem que ir bebendo das coisas, estudando. Faz cursos, sim, tudo, mas é o lado gratuito, é você. É você. Então, o que acontece? Cada autor tem o seu discurso inconsciente interno. Então não dá para falar, eu sou contra essas coisas, na hora que eu vou escrever eu uso essas coisas. É porque eu tenho alguma coisa internamente também com aquilo. Mas é um clichê, você precisa mergulhar mais fundo, certo? Então seria esse momento, eu escrevi, eu quero que as pessoas leiam. Mas as pessoas não têm paciência. Aí eu gravo o áudio da leitura e eu sei que eu sou mais auditivo do que os olhos para ler. Eu tenho ouvido muito audiolivro e comecei a produzir porque eu gosto de ouvir e praticar isso com a câmera. E daí o que acontece? Eu facilitei. Mesmo assim eu não estou tendo retorno nenhum do roteiro. E olha que um roteiro de cinema é muito mais fácil, entre aspas, de ler do que um livro. Em que sentido? Por exemplo, um livro que tem muitos diálogos. Eu sempre gostei de ler um livro que tinha diálogo. Um livro que ficava filosofando, era difícil, que quanto mais diálogo, mais fluía, e sem falar que virava mais página. É óbvio. Então que livros para adolescente tem bastante diálogo, são bem próximos da nossa época. Então é o que eu tentei escrever. Diálogos parecidos com o da vida, assim como no teatro. Né? É mais fácil ler teatro. E roteiro, depende do roteiro de cinema. Se há um roteiro todo, eu tentei ler o Cidade de Deus, não deu. Comecei a ler aquele começo lá do morro, da boca, que eles correm atrás da galinha e eles estão lá com limão na carne, tem toda aquela... Não fluiu, porque foi uma escrita das imagens e até eu entender não foi, não teve o diálogo. Aí é que está o negócio, ficou nessa decupagem do cineasta. Mas eu li um roteiro do Fellini, olha o Fellini, hein, que é diretor de filme arte, chama A Trapaça, que é na biblioteca aqui da minha cidade. Eu li, e essa foi a minha escola de escrever roteiro, porque ele põe a locação lá em cima, né? E daí ele faz a rubrica, descrevendo a ação ali visual, o que acontece, como que é a cena, quem está na cena, como é que é isso, está acontecendo alguma coisa, e entra no diálogo. Aí os personagens são atores, né? A gente vê, são personagens, seres humanos mesmo, cada um bem montado, então o que ele fala, o que o outro responde, e estão dentro de um contexto da história. E daí você vai lendo a sequência e você fica preso, é uma delícia ali. É tão bom quanto ler uma peça de teatro, só que é melhor. No caso, A Trapaça do Fellini, eu estou citando esse. Foi, eu acho, o primeiro roteiro que eu li de cinema. É bom mesmo. Depois eu vi o filme, eu preferi ter lido. Achei que nem livro. Era o roteiro de cinema, mas filmado eu achei que ficou inferior do que o roteiro que eu li, que foi muito gostoso de ler. Então, o meu roteiro eu tentei escrever assim, mas as pessoas não estão lendo, não leem, simplesmente não leem. Eu fiz o áudio, o livro, eu li o roteiro, e quando a gente lê, a gente interpreta um pouco, fica mais fácil. E mesmo assim eu vejo que o pessoal não tem o hábito mesmo de ler. O pessoal lê roteiros de história em quadrinho, que tal, hein? O pessoal lê história em quadrinhos, desenhos, ama, apaixonado. Mas roteiros de história em quadrinho. Será que teria uma saída? A história em quadrinho é um negócio muito atraente, né? Muito bonito, né? Coloridos, desenhistas. Mas cá entre nós, vamos pensar essas grandes histórias em quadrinho que fizeram sucesso, que são bons mesmo roteiros. Se eles tivessem escrito numa linguagem de cinema, como o do livro A Trapaça, do Fellini, gostoso de ler de um jeito fluido, que você entra na história,
para mim seria tão bom quanto ler a história em quadrinho desenhada. Para mim. Então eu estou falando sobre escrita. E sobre leitura. As pessoas não leem. Não leem. Não leem. Então não se trata que o meu roteiro é ruim ou é bom. Eu nem sei, eu não tenho retorno nenhum.